A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma live desse dia com o tema, né? Não se iluda com cargos. Judas também tinha um. Não se iluda com cargos. Judas também tinha um. E por que esse título hoje, né? Eu estava aqui pensando desde ontem. Às vezes os pensamentos da gente abrangem e Deus me direcionou mais precisamente a essa questão. Então cá eu estou para trazer mais uma lição também a vocês, embora eu já tenha falado em algumas lives mais atrás, eu já falei algo relacionado a isso, porém não com esse título, né? Não se iluda com cargos, Judas também tinha um. Porque eu quero falar aqui uma questão até mesmo que, né, todos nós, na verdade, muitas das vezes, tem o péssimo costume de olhar para os lados. Tem o péssimo costume de olhar justamente onde não é para olhar, né? Para a direita e para a esquerda. E a palavra nos adverte que a gente não colocar diante dos nossos próprios olhos obstáculos a nós mesmos com esse tipo de questões. E até inclusive eu coloquei bem aqui na minha frente anotado para não deixar de falar para vocês que eu quero falar desses dois pontos de pessoas, né, os dois lados da história, de pessoas como Judas que não estão preparadas, não são obreiros aprovados e no entanto estão tendo cargos, executando certas lideranças e cargos, né, fazendo algo, por exemplo, dentro das igrejas, que não deveriam estar. São as pessoas não aprovadas. E do outro lado, as pessoas insatisfeitas. E é nesse ponto, nesses dois pontos que eu quero falar. Das pessoas que, assim como Judas, estão tendo cargos, mas não estão aprovadas. E do outro lado, as pessoas insatisfeitas. Esse recado é para ambas as partes. Olha só o interessante que algum tempo atrás, logo que eu voltei para a comunhão da igreja, eu me detinha muito nessas questões. E até poucos dias, eu novamente parei para refletir. Fiz as minhas observações e falei com Deus e disse: Deus, parece que para, né, ser visto, ser dado cargos, oportunidades, parece que você tem que fazer tudo errado. Porque às vezes você olha na liderança, seja das crianças, dos jovens, né, seja nas igrejas sedes, nas congregações, e eu falo no sentido geral, ok? Parece que para estar ali no meio, tu precisa fazer tudo errado. Porque às vezes, como eu falei para vocês, os nossos olhos param em questões que não deveriam, né, parar. Mas eu acredito sim que muitas das vezes os nossos olhos fazem essas observações até mesmo para que Deus nos direcione através da palavra e que a gente não se apegue a isso, mas cumpra o nosso chamado independente do lugar onde Deus nos colocar, seja a olhos vistos ou no anonimato, mas fazer de coração a Deus e por amor às almas. E quando eu estava dizendo, Senhor, parece que para poder estar lá, poder estar no meio, poder ser visto, poder ser chamado, poder receber cargos, parece que tem que fazer tudo errado. Por que isso? Por que as coisas às vezes têm que funcionar assim? Deixando claro que, graças a Deus, nem sempre são assim. Tem realmente pessoas capacitadas, tem realmente obreiros aprovados, seja homens ou mulheres, né? Graças a Deus, e que cada vez estão se aperfeiçoando mais e Deus usando poderosamente. Mas deixando esses de lado, infelizmente, o que a gente vê na maioria é a impossibilidade de exercer algo, alguma coisa. E, infelizmente, quando a gente vai falar com alguém, fazer um convite para alguém, para ir na igreja,
ou, né, seja, como eu disse para vocês, seja na nossa cidade, seja em outras cidades, a gente ouve também outros irmãos conversando a esse respeito. Porque aí dizem, eu não vou, porque lá tem fulano e ciclano que estão lá em cima do púlpito, estão liderando aqui, liderando ali, e não são exemplos. E eu confesso que às vezes eu quase morro de vergonha. Mas eu sempre tento dizer para as pessoas não olharem para esse tipo de coisa. Focarem em Deus. É para Deus e por Deus. E quando eu vejo essas questões, e há poucos dias, como eu falei para vocês, perguntei a Deus o porquê que essas coisas acontecem, que parece que para estar lá, para ser chamado, para ser dado cargos, é preciso fazer tudo errado. Porque às vezes a gente vê homens, tanto homens quanto mulheres, que na igreja são uma coisa e fora são outra. Dentro da igreja, você olha, eles estão por dentro da palavra, eles estão por dentro da doutrina. Porque existe-se uma doutrina. Quer queira ou não, existe-se normas estabelecidas por Deus. Na nossa conduta, no nosso caráter, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, até mesmo no nosso modo de andar. Quer queiram ou não, essas doutrinas existem e é para serem cumpridas. Só que tem pessoas que lá dentro, elas tiram tudo. Aí você olha, realmente elas têm, não só por dentro, né, aquelas questões de estarem ali pregando, cantando, aparentemente tem capacidades. Mas quando você olha nas redes sociais ou no dia a dia, você vê que não tem nada daquilo que eles expressam lá dentro da igreja. São pessoas, às vezes, que têm dois caráteres, né? Dentro da igreja é uma coisa, anda de um jeito, se veste de um jeito, mas fora são outra coisa. Então eu digo, Senhor, não sei, parece que dá a impressão que o Senhor gosta dessas coisas. Eu quero que o Senhor me corrija se eu estiver errado. Porque se eu estou errada e essas pessoas estão certas, eu quero que o Senhor me mude. Eu quero, né, ser da sua aprovação. É a sua aprovação que eu quero. E aí Deus me direcionou a Judas novamente. E ontem, mais uma vez, eu pensando em relação a Judas. Porque Judas, olha só, não sou eu que inventei, não sou eu que estou dizendo. Até inclusive, na primeira vez que Deus me direcionou a Judas, há alguns anos atrás, eu disse, poxa Senhor, mas se o Senhor sabia que ele era assim, por que o Senhor chamou ele? Por que o Senhor colocou ele do seu lado? Porque além de o Senhor chamar ele, o Senhor ainda deu um cargo para ele. A palavra nos diz que Judas era o tesoureiro. Era tesoureiro, vamos dizer assim, aqui da igreja de Jesus Cristo. Ele era o tesoureiro. Ele exercia um cargo ali de confiança de Jesus. E eu fiquei pensando, analisando, porque a palavra nos diz, né? E eu não gosto de ficar nunca só com as minhas palavras, mas isso está em João capítulo 12, que, né, nos conta que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar, a Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou. Olha só o que Judas falou. Quando Judas viu Maria ali, né, que pegou aquela libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado e muito caro, diz que esse óleo, para ser mais precisa para vocês, agora, na nossa atualidade, ele valeria quase 1 ano de serviço, de um trabalhador que ganha um salário simples, vamos dizer assim,
seria praticamente um ano de serviço. Uma pessoa teria que trabalhar um ano para comprar aquele óleo que Maria, naquele momento, estava depositando, né, aos pés de Jesus, colocando, né, aquele óleo nos pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. E quando Judas viu isso, ele disse assim: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? 300 denários era exatamente isso que eu falei. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, 300 denários praticamente seria um ano inteiro quase de serviço para poder ter aquele óleo. Então, ele ficou, né, indignado, ficou perplexo o porquê que Maria estava, né, fazendo aquele desperdício. Na visão de Judas, aquilo era um desperdício, né, e perguntou por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Mas olha só o que diz embaixo. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Olha só, Jesus não só chamou Judas para ser seu discípulo, como também deu um cargo para ele, um cargo de tesoureiro. E eu muito ficava pensando, né? Senhor, mas por quê? Por que o Senhor chamou justo Judas? E fiquei pensando até que realmente a palavra não nos conta alguns detalhes. Mas eu ficava pensando assim, que até mesmo os outros discípulos poderiam pensar, poxa, por que não eu? Por que Jesus não me chamou a mim? Pedro, de repente, poderia ter pensado, poxa, poderia ser eu. Essa confiança que Jesus estava depositando em Judas poderia ter sido em Pedro. E Pedro poderia ter cogitado isso, por mais que ele não tivesse falado. Também os outros discípulos poderiam ter cogitado essa mesma pergunta, essa mesma questão dentro dos seus pensamentos. Por mais que muitas vezes não seja expresso pela boca, eles poderiam ter pensado. Por que não eu? Por que Judas? E quando Deus me direcionou a isso, lá há alguns anos atrás, e eu comecei a meditar, e Deus me direcionando, e dizendo, Marta, pensa um pouquinho mais, reflete sobre essas questões, e você vai ver o porquê que as coisas acontecem, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Porque às vezes também, como eu falei já para vocês, eu sentia até misericórdia de Faraó. Eu sentia a misericórdia de Esaú. Eu sentia a misericórdia de Ismael. Eu dizia, Senhor, mas por quê? Por que essas questões? Só que depois Deus me fez ver que são as oportunidades que Ele dá às pessoas e elas não sabem agarrar essas oportunidades. Assim como Judas, o Faraó, Ismael, Esaú, todos tiveram a sua chance. Todos tiveram as mesmas oportunidades. Se não, muitas das vezes, até mais e melhores. Mais uma vez, olha Judas aí. Olha a oportunidade que Judas teve. Olha esse privilégio que Judas teve. Embora Jesus sabia o que atentava a vida de Judas. E eu sei que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, Jesus não só chamou Judas, né? E como deu esse cargo, essa incumbência de uma responsabilidade muito grande. E quando eu dizia, mas Senhor, o porquê? Ele me mostrou. Porque Judas não poderia jamais, quando chegasse perante o trono de Deus, dizer que não teve oportunidades. E eu pensei, mas Senhor, tem que ver que o Senhor tentou ele, né, Senhor? Se o Senhor sabia que ele era ladrão, se o Senhor sabia que o coração dele, o amor dele estava ao dinheiro, a posses, a poder, a cargos, por que o Senhor deu exatamente esse para ele? Ele
estava ali com a tentação. E Deus me direcionou a essa palavra aqui, que está inscrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, mais precisamente no verso 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Quer dizer, todos nós, Judas, eu, você, todos nós, somos muitas vezes tentados de algumas formas. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. É por isso que nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar, porque um verso antes diz: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Porque às vezes a gente só olha, para a direita, olha para a esquerda e se detém nessas questões, nas fraquezas, nos erros dos outros, e acaba, toscanejando, adormecendo e também caindo nesse sono da morte. Também tropeçamos com essas questões. Então, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas olha só, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. E eu quero ler mais uma tradução aqui para vocês, que diz assim, nenhuma tentação em comum maior do que as pessoas experimentam normalmente sobreveio a vocês. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ao contrário, com a tentação, Ele lhes proverá o escape para que sejam capazes de suportar. Então, quando eu perguntei, poxa, Senhor, mas o Senhor tentou ele, colocou ali, deu esse cargo para ele. Então, Deus me fez ver, através da palavra que é Jesus Cristo, que ele tinha provido. A tentação de Judas, o coração de Judas, porque o homem, ele é escravo daquilo que o domina. E o que estava dominando Judas era a fraqueza, esse amor que ele tinha ao dinheiro. E Jesus, sabendo disso, deu exatamente esse cargo para ele, para que ele levasse o dinheiro e conseguisse suportar. Jesus não estava dando algo, uma tentação maior que ele não pudesse suportar, não, ao contrário. Ele poderia ter dito não, porque foi Jesus que havia concedido essa oportunidade para ele. Essa oportunidade dele vencer as suas tentações. Essa oportunidade dele desapegar dessa materialidade. E o escape estava junto com ele. Porque a palavra nos diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a bolsinha do dinheiro, Deus havia provido um livramento para Judas. E qual era o livramento? Deus provinha, como diz nessa outra tradução, um escape para Judas. Qual era o escape? Ele estava vivendo lado a lado com a palavra, que era Jesus Cristo. O escape estava ali, junto dele. O escape estava ali, ao lado dele. O escape estava ali ao alcance de Judas. Então, por isso, não se iluda com cargos. Judas também tinha um. Então, para você que muitas vezes está no erro, está em pecado, está dentro da igreja de uma forma e fora outra, não se vanglorie pelos cargos que lhe foi dado. Porque hoje eu creio sim que até mesmo Deus toca nos corações dos líderes, dos pastores, para te chamar. Mas para te dar a oportunidade de regeneração. Para te dar a oportunidade de você vencer as tentações. Então não se vanglorie nisso. Como eu vejo muitas vezes as pessoas, por isso que eu gosto de fazer pergunta para Deus, porque Ele nos responde.
Ele nos sana as nossas dúvidas, para que a gente sempre se mantenha firme nos propósitos. Então, quando eu perguntei para ele, que eu disse, Senhor, mas parece que tem que fazer tudo ao contrário, ou os pastores, os líderes religiosos estão tudo em pecado, não oram mais para colocar as pessoas lá, ou realmente eles estão tudo certo e eu estou errada. Só que Deus me fez ver isso. Não se iluda com cargos. Judas também tinha um. E muitas vezes é o próprio Deus que permite dar essas oportunidades, para que eles nunca cheguem diante do trono de Deus e digam, mas eu não tive oportunidade nenhuma, mas não me foram abertas as portas, mas eu não soube da verdade. Não vai poder falar isso, porque assim como Judas, muitos estão lado a lado com a palavra, convivendo com Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra de Deus. Muitos estão conhecendo essa verdade, e se não a praticam, não vão poder reclamar, mas eu fui tentado por Deus, eu não consegui resistir. O escape está ao alcance das tuas mãos. E para você, em contrapartida, que muitas vezes de repente se pega como a irmã Marta, observando e questionando, não deixe as dúvidas entrar no seu coração. Não deixe as tristezas dominar o teu coração. Não deixe que as perplexidades dessas coisas que você vê impeçam o agir de Deus sobre a tua vida. E que você deixe muitas vezes de fazer, cumprir os propósitos do Senhor por conta dessas coisas. Porque os discípulos, os outros que andavam com Jesus, eles não se detiveram. Cada um teve os seus momentos? Sim. Cada um teve as suas fraquezas? Sim. Mas eles não se detiveram por conta disso. Eles não contenderam com Jesus por conta disso. Eles continuaram os seus ministérios. E até hoje enriquecem-nos com o que foi feito através das suas vidas. Então, siga adiante, siga em frente. Não se detenha com cargos. Deixa eles nas mãos do Senhor. Entrega tudo aquilo que te aflige nas mãos do Senhor. Porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado de mim e de você. Não interessa, porque às vezes, como eu digo para vocês, a gente fica meio perplexa, porque essas mesmas pessoas, ao invés de se agarrarem nessas oportunidades que são lhes dadas, ao contrário, elas fazem exatamente como Judas. Elas fazem exatamente como Judas. Elas não aproveitam a oportunidade. E ao contrário disso, muitos ainda se vangloriam. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas falarem até para mim que o meu ministério não alavancava, que, mas o fulano lá, a ciclana lá, às vezes até faziam comparações. E eu ficava imaginando o que se passava pelo coração dessas pessoas quando chegavam a mim e me diziam alguma coisa relacionada a isso. Porque às vezes as pessoas dizem, é porque a fulana está fazendo coisa errada. Mas ela não está conseguindo progredir porque está fazendo alguma coisa errada tem. E eu comecei a pensar nessas questões. Porque outrora eu também era assim. E eu comecei a analisar, a pensar e não mais me deter com muitas coisas que antes me detinha. E essa palavra hoje também é para você. Eu não digo muitas vezes as coisas só para mim. Porque hoje mesmo eu dizia, Marta, siga em frente. Marta, não olhe para o lado. Marta, olha para frente. Não foi você que viu um anjo e o anjo te disse para olhar para frente, focar para frente e para cima no alvo que era Jesus Cristo? Não se detenha nessas coisas. E hoje eu digo também para você, não fique julgando o ministério do teu irmão, o ministério da tua irmã, se o ministério do irmão A está alavancando e o ministério do irmão B parece que não está tanto assim.
Cuidado, porque o Espírito Santo, ele age diferentemente para alcançar diferentes pessoas e até mesmo para trabalhar na vida daqueles que estão liderando, na vida daqueles que estão tendo cargos e até mesmo daqueles que não estão. Deus age em todas as coisas. Quando nós estamos caminhando sob a vontade de Jesus, nada foge ao controle dele. Seja aos olhos vistos, ou seja no anonimato. Então, esses dois lados não podem se vangloriar, ou até mesmo se entristecer, porque, às vezes, tem pessoas que começam só a olhar os defeitos das pessoas que estão nesses cargos. A pessoa, mas porque a fulana, mas o ciclano tá lá liderando, mas a ciclana tá lá liderando, né, tendo cargos, tendo oportunidades, mas não é exemplo de vida. Mas dentro da igreja é uma coisa e fora é outra. E às vezes essas pessoas daí ficam sabendo e começam a se entristecer também. Então tem vários pontos que nós temos que parar e analisar. Até quando que as coisas, as nossas cogitações, a nossa fala prejudica alguém que Deus está querendo tratar. E Deus trata da maneira que Ele quer, não é da forma que eu quero, nem da forma que você quer. Deus trata com cada um de nós da maneira e da forma que Ele quer. E nós não podemos questionar a Deus em relação a isso. Eu não posso tirar satisfações com alguém e dizer, mas por que colocou ele lá? Por que colocou ela lá? Porque, como eu disse para vocês, Jesus chamou Judas. Jesus deu um cargo para Judas de tesoureiro. Levava a pastinha das ofertas. Porque deixando claro, abrindo uma janelinha para falar que Jesus não cobrava. Mas aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Vidas eram transformadas. E as pessoas se sentiam tão felizes, tão gratas, que elas contribuíam voluntariamente. E aí Jesus pegava esse dinheiro e colocava nessa bolsinha a quem ele deu o cargo para levar, Judas. Judas levava. Mas volta e meia ele enfiava a mão e roubava. Ele tirava. Ele não suportava as tentações. Ele achava que era mais forte do que ele. Mais forte até mesmo daquele que estava junto com ele, dando as oportunidades. Então, gente, Deus, Ele chama quem Ele quer. Até mesmo esses fracos, esses obreiros, né, seja masculino ou feminino, Ele chama esses obreiros que não são aprovados. Mas Ele coloca lá, para mostrar para mim e para eles mesmos, que Ele dá oportunidade a todos. Ele dá oportunidade a todos. Todos têm a oportunidade de transformação de vida. Todos têm a oportunidade de resistir às tentações. Porque Jesus, Ele jamais daria esse cargo para Judas se realmente fosse algo insuportável. Mas a palavra nos diz que não nos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Não era só Judas que teria que resistir àquilo ali, não. Várias outras pessoas passavam por isso. Não era difícil para Judas resistir àquilo. Mas, infelizmente, ele não fez questão. Assim como muitos lá dentro não estão fazendo questão. Mas nós não podemos parar por conta disso. Não podemos nos entristecer por conta disso. A oportunidade eles estão tendo. Sigam em frente. Eu estou falando agora mais precisamente com essas pessoas que estão insatisfeitas, que olham para essas coisas e veem, assim como eu vi e perguntei e questionei a Deus, mas por que, Senhor? Parece que tem que fazer tudo errado para poder estar lá, para poder ser chamado, para poder estar aqui, para poder estar ali. Só que Jesus me disse, através da palavra, que é a oportunidade. E eu não devo falar, eu não devo contender.
assim como também você não deve. E não deixe essas insatisfações pararem você. Não deixe essas insatisfações, que vocês não cumpram o propósito de Deus. Porque às vezes a gente vê pessoas com capacidades, pessoas aprovadas realmente por Deus, que você sente. Dias mesmo atrás, eu comentei com alguém em relação a isso, que eu disse: coisa linda é uma pessoa que tem unção. Não é uma pessoa que está embaixo de holofotes, não. Não é uma pessoa que está nas mídias, nas redes sociais, não. Mas é uma pessoa humilde, que aonde ele tocou a mão dele sobre a minha cabeça, eu imediatamente fui renovada com o Espírito Santo. E eu fiquei pensando: meu Deus, que unção é essa? Que coisa linda ver uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. E não são pessoas que estão lá nos holofotes. Não são pessoas que são ovacionadas, seguidas nas redes sociais, não. Mas são obreiros aprovados por Deus, que estão no anonimato, mas que não deixaram a insatisfação de repente entrar no seu coração. São pessoas que não deixaram a tristeza dominar os seus pensamentos. Não. Seguiram da forma que Deus os chamou. Seguiram fazendo a vontade do Senhor. Porque, eu repito, a oportunidade é para todos. E o campo é grande. O campo é grande. E muitas vezes eu e você nos limitamos a púlpitos. Eu e você nos limitamos às escalas nas igrejas. Eu e você nos detemos nisso. E se esqueceram que o campo é vasto. Que às vezes tem pessoas bem próximas a nós. Muitas vezes as pessoas querem fazer missões para fora do país, sendo que ao nosso lado tem pessoas que precisam da nossa missão. Precisam do nosso estender de mão, das nossas orações. Mas às vezes as pessoas se detêm nisso. Que missão é sair para fora do Brasil? Que missão é sair para fora do estado? Que ter um cargo vale mais do que sair para o campo afora falar do Evangelho de Cristo. Não estou querendo dizer aqui menosprezar quem recebe escala e quem tem cargos, não. Só estou dizendo para não nos limitarmos a isso, e nem se a gente vê coisas que não estão condizentes com as palavras, mas as pessoas estão lá, não reclamem, porque Jesus chamou Judas. Jesus deu cargo a Judas. Porque Judas também merecia, precisava e teria que ter as mesmas oportunidades que todos tiveram. Porque são seres humanos, falhos, fracos, mas que Deus tem compaixão e misericórdia. Independente de tudo e de qualquer coisa. Mas eu repito mais uma vez, tanto um lado quanto do outro, ninguém vai poder reclamar que não teve oportunidades. Seja com cargos em cima de púlpitos, recebendo escala, ou no campo afora, no anonimato. Seja ovacionados ou sem ninguém saber. Todos têm oportunidades. Não cabe a mim e a você especular, cogitar, questionar a forma que Deus trabalha em cada um. Porque, como eu disse para vocês, às vezes é fácil julgar, né? Quando está alguém que parece, que aparentemente seu ministério não alavanca, é fácil a gente julgar e dizer, deve estar em pecado. Alguma coisa está fazendo que não está progredindo. Nós não podemos falar isso. Porque você não sabe como Deus está agindo através dessa pessoa no anonimato. Até mesmo eu penso assim, que Deus preserva muitas pessoas no anonimato, porque sabe que se desse alguma coisa a mais, aquela pessoa ia se corromper. Porque Deus dá, o Espírito Santo dá conforme Ele quer. E nós temos que entender. Eu sempre digo para Deus, como eu já falei para vocês, muitas das vezes eu pedia todos os dons. Até hoje eu peço todos os dons. Mas eu estou consciente que Ele dá conforme Ele quer. Se Ele me dá, amém, glória a Deus, e eu busco por isso.
Mas se ele não der, amém, glória a Deus, eu jamais vou deixar de fazer aquilo que me compete. Seja através de um louvor, seja através de uma oração, seja através de um incentivo, seja através de uma postagem nas redes sociais, seja através de live, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer como a palavra me diz, fazer com todas as tuas forças, porque para a sepultura, para onde vais, não terá mais obra, não terá mais trabalho, não terá mais ciência, a hora é agora. A minha vez de fazer alguma coisa é agora, nesse momento, e tudo que me vier às mãos, seja, a olhos vistos, para um monte de gente me ver, ou seja, para pouco, ou seja, no anonimato, ou seja, no palco, ou seja, por trás das cortinas. Mas eu tenho que fazer. A oportunidade está sendo dada a todos. Enquanto nós estamos aqui na terra respirando, nós estamos tendo essa oportunidade. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, não se entristeçam, não se entristeçam e nem parem, nem desanimem no meio da caminhada. Independente do lugar aonde Deus te colocar, aonde Jesus te chamar, faça com todas as tuas forças, faça com amor. E deixo bem claro, seja no anonimato, seja, como muitos nas redes sociais aí que tem milhões de seguidores, seja como for, sempre olhe para a tua vida. Sempre, porque, como diz o apóstolo Paulo, que não queria ganhar muitos e depois se descuidar dele mesmo e perder a salvação dele mesmo. Ganhar muitos para o reino de Deus e perder a salvação dele mesmo. Então, que eu e você façamos como o apóstolo Paulo, não negligenciamos com nós mesmos. Independente se é com milhões e milhões de seguidores ou com poucos, ou no anonimato, que nem redes sociais não tenha. Mas não se descuide de você, não se descuide da tua salvação, porque a oportunidade é para todos. De regeneração, de transformação, de cura, de libertação. Mas não sejamos como Judas. Não sejamos como Judas, que tem-se oportunidade, que teve oportunidade, mas não aproveitou. E o seu fim foi trágico. Mas eu e você temos essa consciência, que por mais que Judas tenha chegado, até lá nos céus, diante do trono do Senhor, ele não pôde dizer assim, ó Senhor, porque todos irão à presença do Senhor. Mas muitos, infelizmente, depois de lá, descerão, Mas eles vão ter a oportunidade também de ver o que perderam. Mas Judas, ele não vai poder dizer para Deus assim, o Senhor não me deu oportunidade, dei sim. Mas o Senhor me colocou uma tentação. Não coloquei mais do que não fosse, que não fosse capaz de suportar. Mas não me colocou um escape, coloquei sim. Jesus estava contigo, a minha palavra estava lado a lado contigo. Tu não pegou porque não quis, tu não recebeu porque não quis. Então, cuidado vocês, ok? Agora eu falo mais precisamente com esses que estão em cima dos púlpitos, com esses que recebem escalas, com esses que estão exercendo liderança. Olhem para si mesmos. Sempre olhem para si se realmente estão condizentes com a palavra, vivendo essa plenitude desse evangelho. Ou se vocês não estão fazendo exatamente como Judas, deixar que suba pela cabeça, que continue fazendo os mesmos erros, que acham que só porque Deus usou o irmão A, a igreja B, C, para te chamar, para te colocar de líder, para te colocar na escala, achando que com isso é porque você já é santo. Não. Às vezes é Deus dizendo para o teu pastor te colocar lá, para te dar oportunidade de regeneração, para te dar oportunidade de transformação. Então aproveite essa oportunidade e se transforme. Aproveite que está ouvindo a palavra de Deus, está andando lado a lado com Jesus e transforme essa tua vida.
Deixa essa palavra penetrar em ti, fazer a separação da alma e do espírito. Porque todas as tentações que você sofre no mundo afora, todos nós estamos sujeitos. A palavra diz, sim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos. Só que, porém, nada daquilo que nos é ofertado nesse mundo, nós somos incapazes de resistir. Não, nós somos sim. Quando nós estamos vivendo lado a lado com essa palavra, quando nós estamos vivendo com Jesus Cristo, repito, que é a palavra de Deus, esse é o nosso escape. Esse é a forma que nós temos de resistir. Como diz aqui, né? Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Esse aqui é o livramento. Então aproveite que você está lá em cima do púlpito e se transforme. Aproveite que você está pregando a palavra e deixa ela penetrar. Aproveite que você está cantando louvores a esse Deus e deixa ele trabalhar dentro de você. Aproveite enquanto ainda é tempo, enquanto ainda a oportunidade está sendo dada. Aproveite esse tempo que se chama hoje. Não deixe, nenhum de nós seja, um lado ou do outro. Aproveitemos o tempo que se chama hoje, para olharmos para dentro de nós e vermos o que temos feito. Se temos sido realmente obreiros aprovados, se temos ainda alguma coisa dentro de nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser retirado, ou até mesmo outras coisas que precisam ser acrescentadas. Porque muitas das vezes não é só retirar, não. Às vezes também é acrescentar coisas em nossas vidas. Principalmente o hábito de estudar a palavra, esse escape, esse livramento todos os dias. Não é só quando vai na igreja, não. Porque nós temos que ser obreiro aprovado. Um dia eu ouvi pessoas falando e eu fiquei apenas olhando quando, disseram, por que ciclano, fulano não estuda a palavra? Ele não gosta muito dessas coisas. Ela não gosta muito dessas coisas. Mas como que uma pessoa que não gosta de estudar a palavra, não gosta de estudar esse escape, esse livramento, como que uma pessoa vai querer depois ensinar algo ou alguma coisa para alguém? É obreiros desaprovados. Mas como eu falei, por isso que às vezes eu entendo o outro lado também, de pessoas insatisfeitas. Porque às vezes dói na gente. Porque você estuda a palavra, nós estudamos a palavra todos os dias. Todos os dias. E até inclusive tem o grupo que até eu parabenizo, que tem irmãs ali, irmãos que leem todos os dias e colocam leitura concluída. Pessoas que estão se preparando. Estão colocando nas suas vidas essa defesa, para que quando venham as tentações elas consigam suportar, elas consigam ter esse livramento. Mas muitas vezes dói no coração da gente ver pessoas preparadas, capacitadas, que estudam realmente a palavra, que não lhes é dada oportunidade, como outros ganham. Mas hoje Deus fala não só com vocês, mas comigo também. Que não deixe essas insatisfações, não deixem essas coisas entrar no nosso coração. Que tudo que nos vier à mão, nós temos que fazer independente no lugar aonde Deus nos colocou. Porque, como eu digo e repito, oportunidades todos nós temos. E muitas vezes tem pessoas que se recusam a falar com Paulos. Um dia eu falando com Deus a respeito dessas questões, e eu dizendo, Senhor, até mesmo porque às vezes quando me era dada oportunidade em algum lugar de levar a palavra, e eu me preparava, porque não é só o estudo diário da palavra, mas também quando Deus nos direciona em algum lugar para levar a mensagem, a gente pergunta, Senhor, mas que palavra o Senhor quer que eu fale nesse lugar?
porque eu sei, poderia falar qualquer uma que está aqui, porque são todas lindas, mas eu não sei o que aquelas pessoas estão precisando ouvir. O que as pessoas querem ouvir, isso aí a gente sabe. Mas o que elas precisam ouvir, somente o Senhor sabe. Então, me direcione em alguma. Então, não é só os estudos diários que a gente faz, mas também quando nos é dada essa oportunidade, a gente vai, e daí quando Deus nos direciona, a gente tira aqueles dias para orar, jejuar, se consagrar e né, ter o domínio sobre essa palavra. Mas, às vezes, tem pessoas que querem ir, querem falar, mas não estão preparadas, não estão capacitadas. Como que aí Deus vai colocar a palavra em suas bocas, se eles não têm o conhecimento da palavra? Fica difícil. Fica complicado. Que Deus, lógico, porque Ele é dono da palavra, Ele poderia realmente na hora abrir o entendimento da pessoa e a pessoa sair falando ali coisas que ela nunca leu, nunca viu. Mas não é dessa maneira que Deus faz, não. Não é não. Nós temos que saber. Nós temos que saber pelo menos um pouco. Nós temos que saber. Porque através desse pouco, se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Porque a gente vai tentando buscar, e Deus vai acrescentando. O azeite vai aumentando. A unção dos altos vai vindo. Então eu acho as coisas assim interessantes às vezes quando eu vejo essas pessoas preparadas, capacitadas, mas aparentemente, né, elas acabam se entristecendo com essas questões e não deixem Deus usar elas na simplicidade, no anonimato. Elas deixam essa tristeza, essas decepções entrar em seus corações e acabam não pregando para Paulo. Porque, como eu disse para vocês, muitas das vezes, né, eu ficava pensando, poxa, mas a gente estuda, a gente faz. E aí, quando eu chegava nas igrejas, em algumas congregações, eu via, às vezes, também a falta de interesse das pessoas de irem no culto. E aí, quando eu chegava em alguns locais, tinha 3, 4 pessoas, eu dizia assim, ó, eu não vou falar essa palavra. Eu pensava. Porque essa palavra é para um monte de gente ouvir. Porque essa palavra é tremenda, essa palavra é linda. E Deus falava comigo e dizia, não. Tu vai falar. Porque tu não sabe, dentre essas 3 ou 4 pessoas que estão aqui, tu não sabe quem tem a capacidade de Paulo. E eu fiquei pensando, como assim? E aí eu já cheguei a imaginar, gente, né? Eu cheguei a imaginar eu chegando no céu, né? E diante do Senhor, me sentindo de mãos vazias, e Deus olhar para mim e eu chegar, né? Eu ficava imaginando assim, que eu na fila ali, algumas pessoas chegando lá com um monte de coisas para mostrar para Deus e eu chegar lá aparentemente sem nada. E eu cheguei a ver, né? Jesus me dizer assim, ó, Marta, dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás. O meu pedestal tá meio caindo aqui. Mas aí, né? Eu sentia como se Deus dissesse assim, Marta, dá uma olhadinha para trás. E eu olhei assim e vi aquela multidão de pessoas. E ele me dizia, tu te lembra? No dia, no culto lá, quando eu te dei aquela palavra e tu quase que não ia falar porque só tinha 3 ou 4? Tu te lembra? E eu já imaginava dizer assim, me lembro. Pois é, lá tinha uma pessoa em questão que tinha o espírito de Paulo, que tinha a capacidade de Paulo. E através da palavra que tu não se calou, a pessoa recebeu e ganhou esses tantos outros de pessoas que tu está vendo aí. Então, eu consegui compreender essas questões. Que independente se eu pregar para 3 ou 4, ou se eu pregar para uma multidão, se tiver ali uma pessoa com a capacidade de Paulo,
eu também colherei os frutos que o Paulo produziu. Porque eu deixei-me ser usada por Deus. Então é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. Não entristeça o coração de vocês, aonde quer que Deus colocar vocês. Independente do cargos ou não. Para você que se julga que é melhor do que os outros porque tem um cargo, porque tem um título, cuidado, porque Judas também teve um. Só que Judas não aproveitou a oportunidade, mas você ainda tem a oportunidade de transformação. Você ainda tem a oportunidade de regeneração. Tem a oportunidade porque você está ouvindo e acompanhando essa palavra dia a dia. Aproveite essa oportunidade. E para o outro lado, para você que se sente triste, não deixe isso entrar no teu coração. Aonde quer que você esteja, no anonimato ou não, faça o que Deus te colocou em tuas mãos. Para uma ou para 1 milhão, faça com amor. Mas nunca deixe de olhar para si mesmo. E sempre tentar, dia após dia, ser uma pessoa melhor. Amém? É essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês hoje, tá? E quero fazer uma oração aqui para vocês, pedindo para que Deus nos dê um entendimento, a clareza, né, que nós precisamos. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, mais uma vez venho diante da tua presença para lhe agradecer por mais esse dia, mais essa oportunidade, por mais essa live, por mais esse maravilhoso ensinamento e direcionamento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque realmente, né, nós somos todos, estamos sujeitos a tentações, a fragilidades, às fraquezas, mas nós não podemos nos deter nisso. Não podemos olhar para a direita ou para a esquerda e fraquejar ainda mais por conta disso. Ao contrário, nós temos que aprender dia após dia. Nós temos que estar firmados nessa rocha que é Jesus Cristo, porque a oportunidade está nos sendo dada. Porque hoje nós temos o privilégio de ouvir a tua palavra. Nós temos o privilégio de andar lado a lado com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. E que todos nós possamos aproveitar essa rica e maravilhosa oportunidade. Pai, eu te coloco agora em tuas mãos todas as pessoas que assistiram ou assistirão essa live, que elas não deixem, independente, Pai, do lugar aonde o Senhor as colocou, independente da forma que o Senhor as chamou, independente de qualquer coisa, mas que elas sempre possam olhar para dentro de si e serem transformadas dia após dia com essa palavra e serem realmente aprovados, obreiros aprovados por ti. Que não façam como Judas fez, que não sejam mais um Judas. É isso que eu lhe peço, Pai. Dê o direcionamento a essas pessoas. Antes até, Paizinho, eu orava para ti pedindo que o Senhor retirasse de cima dos altares tudo aquilo que não te agradava. Mas agora eu te peço que o Senhor trabalhe nas vidas dessas pessoas. Seja o cargo que for que elas estejam em suas mãos, sobre as suas responsabilidades. Que elas possam olhar para dentro de si mesmo e ver se não tem algo de errado dentro delas. Se elas não estão sendo dentro da igreja uma coisa e fora outra, para que isso não seja tropeço e escândalo na vida de ninguém, mas que seja uma rica oportunidade que elas estão tendo de transformação. Eu lhe peço, Senhor, e não deixe que a tristeza, as decepções invada o coração de muitos que estão desistindo, parando na jornada por conta de ver esse tipo de coisa em cima dos altares. Mas que as pessoas não se detenham nisso, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Parar, fazer as pessoas retrocederem, fazerem as pessoas ficarem brigando entre si e esquecendo-se das almas. Daqueles que estão dormindo o sono da morte, porque a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno.
O mundo está sepultado, adormecido no maligno. Mas que nós não ficamos nos degladiando, brigando entre nós mesmos e perdendo esse tempo que nos é dado, essa oportunidade que nos é dada. Então eu lhe peço, Pai, para que possamos de ambos os lados, seja das pessoas que foram chamadas, não sendo ainda aprovadas, mas que elas aproveitem oportunidades, não seja em tropeço e escândalo, e do outro lado, as pessoas que estão insatisfeitas, não olhem, não se detêm com essas questões, mas façam o que o Senhor os ordenou fazer, seja da forma que for, com milhões ou com um seguidor. Lembrando sempre que sempre no meio de nós, entre 3 ou 4 ou 1 milhão, sempre tem alguém com o espírito de Paulo. Sempre tem alguém com a capacidade de Paulo. Então que nós não nos detenhamos, a gente fale a tua palavra, independente do número de pessoas que estiver em nosso redor e independente do lugar onde nós estamos, se em cima de um púlpito ou fora dele. É o que eu lhe peço, Senhor, e coloco essa humilde oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor já o recebeu. E por isso eu lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E mais uma vez, eu falo principalmente com aqueles que estão em cima dos altares, exercendo liderança e se vangloriando por conta dessas coisas. Não se esqueçam, não se iludam, Judas também tinha um cargo. Mas foi uma oportunidade que Deus lhe deu de regeneração, de transformação. Então não se julguem santos por estarem exercendo alguma coisa, mas humilhem-se diante dos pés de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então recebam essas palavras em nome de Jesus.